Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Mandamos aqui no canal do Felipe Facincani Palmeirense Nato, atualizando tudo pra gente do Verdão, com informações exclusivas do Verdão. Olha essa info que ele trouxe pra gente do Paulinho, é isso mesmo. Também craque Neto e a mídia inteira em choque com o Verdão. Será que a gente vai ganhar tudo esse ano? E também trechinho aqui do Thiago Leifert, falando bastante do Palmeiras. Fique até o final do vídeo, já deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês, vambora lá. De 8 tempos que o Palmeiras jogou nesses últimos jogos, desde que voltou da parada da Copa do Mundo, contra o Coritiba, contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória e contra o Fortaleza, desses 8 tempos, né, contando obviamente 2 em cada jogo, o Palmeiras, para mim, em 6 desses 8 tempos, jogou um belíssimo futebol. Exceções: segundo tempo contra o Galo, na derrota por 2-1. Palmeiras foi ridículo, uma bagunça. Palmeiras do primeiro semestre. E o primeiro tempo contra o Fortaleza, em que o Palmeiras foi anulado, de novo aquele time de bicão, de desespero, sem nenhuma organização, de muita correria e pouca prática. O que tem dado certo nesse Palmeiras? Mesmo ainda com coisas a melhorar e evoluir, como qualquer time de futebol, mas já há algo bem positivo acontecendo, é a atitude, a postura do Palmeiras em querer ter mais a bola. Um Palmeiras que tem saído melhor de pressão na saída de bola. Um Palmeiras que, quando acelera o jogo no toque de bola, tem triangulado mais, tem feito menos cruzamentos, mais tabelas, mais aproximação dos jogadores, e que pode ainda explorar melhor as duas laterais até a linha de fundo, que é o que eu falo, onde, para mim, o Palmeiras daria um salto de qualidade e de muita segurança, de forma bem definitiva nesse segundo semestre, se o Abel fizesse isso. É o Alan, que é um ponta esquerda, não ser sacrificado nesse lado direito, nessa ala, para jogar como esquerda, como ponta esquerda por ser canhoto, para ter velocidade, drible, agredir a linha de fundo. E o John Arias, que tá jogando bem, mesmo improvisado na esquerda, ele e o Arias, aliás, ele e o Alan, inclusive se sacrificando muito taticamente pela equipe, podendo jogar como ponta direita. Justamente para ter aquilo que ele mais gosta: drible, velocidade, imposição, linha de fundo, e ambos com a versatilidade de cortar por dentro para fazer as triangulações e as infiltrações com o Andréas Pereira, com o Marlon Freitas, enfim, Maurício, seja lá quem for. Para mim, o Palmeiras ganharia muito com essas mudanças. Ganharia um time que atacaria com muita velocidade pelos dois lados, sem ficar toda hora previsível a cortar esse jogo por dentro e em algum momento esbarrar em alguma equipe que fique numa marcação mais cerrada, tá? São ajustes, são questões, é uma visão, uma opinião minha de querer que o Palmeiras jogue com menos defensores. Ah, mas tá ganhando com 3 zagueiros. Eu prefiro um time com mais meio campo preenchido e essas duas alterações do que o sistema com 3 zagueiros. Prefiro, porque o Marlon Freitas e o Andréas Pereira são jogadores que saem ao mesmo tempo. Isso é ótimo, porque são criadores, porém, em algum momento também você sofre numa retomada. Minha única percepção. Só isso. Mas de resto, tem que elogiar. Apesar de eu não gostar do sistema, o time tem jogado bem. Tem jogado bem e tem ganhado confiança. E em especial jogadores dos quais eu cobrava muito desempenho. O Maurício, Ramon Sosa voltaram bem depois da Copa do Mundo. Murilo tem jogado de forma melhor do que foi o primeiro semestre, mas principalmente Maurício e Ramon Sosa. E o que isso significa? Que o Palmeiras ganha alternativas. Ganha 2 jogadores que não tinham confiança antes da Copa e que voltaram muito bem. E reconheço com muita tranquilidade, porque eu quero sempre o bem do time. Maurício, como eu brinquei, foi ligado na tomada. Na história do cabinho do celular. Ligaram o Maurício, deram carga pro Maurício, jogando bem. Ramon Sosa, mais versátil. E aí o Abel passa a ter mais opções para um segundo semestre em que esse time vai ter o elenco testado à prova. Ainda mais com a ambição de conquistar a Copa do Brasil, em que já está nas quartas de final. Para mim, desculpem, torcedor do Fortaleza, mas o Palmeiras com 3-0
no ritmo em que está, impossível de perder essa vaga para as quartas de final. O Palmeiras na Libertadores tem um chaveamento que, por mais que no papel possa ser, digamos assim, mais fácil para muita gente, que eu tenho os pés no chão de dizer que, olha, o Palmeiras vai ter que decidir muita coisa fora de casa, e ao mesmo tempo é sempre um perigo, tal, mas dos males o menor, poderia ser um chaveamento com equipes mais tradicionais, dá para ir avançando. Então, é uma possibilidade de novo brigar pelo quarto título, sem contar Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras tem uma liderança, uma vantagem sobre o Flamengo, e se continuar nessa toada, ele pode inclusive até definitivamente garantir, não vou dizer se matematicamente, mas virtualmente essa conquista do Brasileiro, e poder sim, se estiver na mesma balada, olhar para a Copa do Brasil e para a Libertadores com muito carinho, de por que não sonhar até com uma hipotética tríplice coroa. É o resgate de um trabalho do Abel que não estava frutífero há muito tempo, mas que finalmente, por mudar a postura e fazer com que o time faça aquilo que eu adoraria ter visto mais vezes em campo e que até para mim minou oportunidades do Palmeiras ter conquistado essas taças em tempos recentes, que é ter um futebol bem jogado. E o que isso significa? Significa o seguinte, que para o duelo contra o Cerro Porteño na próxima semana, 2 jogadores estão praticamente fora do jogo aqui em São Paulo e, quiçá, até da volta lá no Paraguai. Paulinho, atacante, e Kelvin, lateral direito. Os dois pelo mesmo motivo. Lesões na coxa direita, que vão os afastar por pelo menos 2 semanas. O Kelvin ainda pode voltar por ser um cara com menos propensão de lesão ao Paulinho. Voltar, que eu digo, se não para o jogo do Cerro Porteño nessa partida de ida, à disposição na volta lá no Paraguai. Porém, o Paulinho é praticamente 100% de certeza que nem para o jogo de volta estaria à disposição. O Palmeiras trata como, obviamente, uma questão que, por um cara que ficou muito tempo parado e reacelerando a carga de trabalho com mais propensão a ter problemas musculares, ou seja, trata isso como algo que, em tese, estava dentro de uma certa previsibilidade, mas ao mesmo tempo sabe que é um desfalque e uma preocupação por um momento importante. Então, de novo, o Paulinho, que custou muito caro aos cofres do Palmeiras, desfalca o time por lesão, o que é uma pena. Um grande jogador que não consegue ter sequência. Então, a ver como é que o Palmeiras vai precisar trabalhar com o Paulinho. Para mim, repito, tem que ser um jogador de segundo tempo até o final do ano. E aí sim, com férias, com pré-temporada, etc., a ver como é que ele se comporta também, como que ele pode melhorar o rendimento para 2027. Não dá para contar com o Paulinho titular em 2026. Por mais que o Palmeiras queira, eu adoraria que pudesse ser, mas vemos que fisicamente é um atleta que não vai ter essa condição em 2026. Você acha que o Palmeiras chega, Magrão, daquilo que você pensa e desses números aí, ó? Últimos 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota só, 24 gols marcados e 7 gols sofridos. O que você pensa... E 3 notas de repúdio. 3 notas de repúdio, né? Se a gente for pensar no campeonato pontos corridos, o Palmeiras é uma equipe muito consistente. É difícil ganhar do Palmeiras. Perdeu o jogo com o Atlético Mineiro. Achamos que o Palmeiras agora vai começar a perder. Já vem 2 goleadas, ganha do Vitória. É louco, e já, em seguida ganha do Fortaleza. Se tratando de pontos corridos, eu acho que esse Campeonato Brasileiro é do Palmeiras. Agora, já a Copa do Brasil, Libertadores, já é mata-mata. Aí mata-mata é diferente. Por mais que eu acho que o Palmeiras chegue em todas as competições, é totalmente diferente do que um jogo... Cara, esse ano eu tô com medo do Palmeiras ganhar os 3 títulos. Fazer barba, cabelo e bigode. O Palmeiras... Pela primeira vez eu acho que vai acontecer Acho que o isso. Palmeiras tem sofrido com lesões que em outras temporadas não aconteceu. Mas mesmo assim, Marília, ontem as substituições, quem entrou? Ah, sim. Aí você vê o Corinthians. Não, as contratações o Corinthians são excelentes. Perde o Yuri Alberto, quem vai jogar no lugar do Yuri Alberto? Então, mas eu vou usando E aí, ontem a substituição entrou Vitor Roque. Flaco. Estava no banco.
Felipe Anderson. Mas é porque era um Lucas jogo muito, Evangelista. um sorteio que facilitou essa possibilidade. O que vai acontecer com o Palmeiras aqui pra frente, já vamos antecipar as reclamações do Abel, é que porque o Palmeiras não jogou, por exemplo, o Palmeiras tem um asterisco, vai ter um asterisco para jogar por conta da semana sul-americana, é que na próxima Super Data FIFA vai ter jogo. E na próxima Super Data FIFA há uma promessa do técnico da seleção brasileira de renovar a seleção brasileira. Então o Flaco vai para a seleção da Argentina, o Arias vai para a seleção da Colômbia e Mas mesmo assim eles ganham, Marília. Não, tudo bem, mas vai começar a reclamação de que o jogador não, mas foi, o isso- jogador se machucou, o jogador cansou, o jogador... E a data FIFA, no caso do Brasil, é na Austrália e em Singapura. Cara, aí é mais difícil nós chegar que e jogar. Nós dois que torcem pro Corinthians, a gente queria que alguns fossem pra seleção. Não, eu acho que dessa vez Não, é vão. pros caras não jogar. Ah. Entendeu? Ah, mas o Pedro Raul não vai. Entendeu? Não, mas é que esse segundo entendi. semestre, eu acho que é difícil a tríplice coroa no caso do Palmeiras, porque... Mas o Flamengo também vai acontecer isso. O Não, River... então, mas eu não acho que ninguém vai conseguir a tríplice coroa. Acho que o Palmeiras pode conseguir os dois títulos mais difíceis. Inclusive porque o Flamengo tem uma dificuldade agora. De novo o Palmeiras vai jogar com o Cerro Porteño na Libertadores. Praticamente está classificado. E o Flamengo tem o Cruzeiro na Libertadores, que é um jogo muito mais difícil, muito mais competitivo nas oitavas de final. Mas o O Palmeiras... título que está na mão é o brasileiro. É. O título do Palmeiras é o brasileiro. Merecidamente, né? Só que ainda tem muita coisa para rolar e a gente não pode desconsiderar a força do Flamengo, né? Campeonato... Vocês já disputaram o campeonato Com por pontos Almada ou corridos? sem Almada, né? É muito longo o campeonato, muita coisa vai acontecer. Vai ter aí uma fase que, de repente, o Palmeiras vai conseguir 2 pontos em 9, o que é normal acontecer no campeonato. De repente, aí o Flamengo O Palmeiras? pode... Difícil. Não, pode ser que... Esquece. Eu não descarto. Eu Fala, acho que sabe não vai. quantos jogos Mas faltam? Você sabe? Tem a tabela aí, Cascão? São 17? 17 Já jogos. foram 2, né? Do segundo turno? 17 o Palmeiras, 18 o Flamengo. Nós vamos botar 17 jogos, 17 vezes 3. 55? 51. 51 pontos. 51, uma boa ideia. Porque eu faço a conta assim, 10 vezes 3, 30, 7 vezes 3, 21, dá 51. Sim. Eu faço uma matemática meio mais fácil para mim. De eu ficar fazendo um número maior, Palmeiras ganha eu uns tenho 40 mais dificuldade, mas 10 vezes 3 é 30 e 7 vezes 3, 21, dá 51. O Palmeiras ganha uns 40 desses Então, 51. vamos lá. O Palmeiras, desse 51, eu acho que ganha 45 pontos. Ou vamos botar 40, vai. 40 pontos. Vai pra Faz 87. Meu irmão, esquece. Ninguém no Brasil ganha do Palmeiras. Por quê? Organizado, administrado, presidenta, treinador, comissão técnica. A gente estava discutindo no camarim, eu, Cascão, nós, os caras sabem o sono, sabia disso aí? O sono dos caras, o cara que está machucado faz tratamento e tem que fazer. Desculpa, não dá. Agora, o mata-mata é verdade, pode ser que aconteça alguma coisa Agora, como o Corinthians fez. Eu concordo com você, mas uma conta rápida. O Flamengo tem um jogo a menos e ainda tem um jogo contra o Palmeiras. Então essa diferença ela Joga pode contra o cair. Mirassol, o Flamengo, não é? Só que é importante dizer, Flamengo e Palmeiras vão jogar aqui em São Paulo na antepenúltima rodada do campeonato. Na semana da final da Libertadores. Isso quer dizer o quê? Se o Palmeiras tiver uma vantagem de 5 pontos, não estou falando da pontuação que ele tem agora, Ele joga com o time reserva? Não precisa jogar. Não precisa nem jogar. Isso. Mas tem uma diferença muito grande. Qual seria? Não, a diferença é que o Palmeiras não oscila, gente. O Flamengo vem oscilando Muito mais. no campeonato. O treinador do Flamengo até agora não achou a equipe ideal. E se for perguntar pro torcedor do Flamengo, o Flamengo não tá jogando o futebol que o torcedor espera. E o Palmeiras é sempre a mesma coisa. O Palmeiras pega o Curitiba fora, é difícil, ganha. Aí vai pegar o Vitória, é difícil. Ah, mas teve arbitragem? Ganha, 4-0. Aí pega o Fortaleza, mas o Fortaleza é o time 3-0. da Série B, 3. Aí vem agora... Então o Palmeiras não oscila, o Palmeiras não dá brecha. Pra gente achar que o Palmeiras vai perder esse título ou não vai chegar. Eu falei aqui, lembra que eu falei do Curitiba? Lembra que um mês atrás, falei, olha onde está o Curitiba. Ele estava em quarto, quinto. Dá uma olhada aqui. Nenhum desses times aqui, nenhum desses times chega para disputar o título. Chega Marília, Quesada, Godoy? Não. Alguém chega para você, Do Godoy? Atlético para baixo, o Atlético Paranaense para baixo, tudo é a mesma coisa. Aí eu faço uma pergunta pro Neto e pro Magrão, que já foram dirigentes. A diferença do Flamengo e do Palmeiras para os demais é abissal. É um abismo, de dinheiro, de organização. Terceiro zagueiro, falei, Pardal, Emiliano de terceiro zagueiro. Ah, não, vai dar tudo errado. Claro que não é a dele. Claro que ele errou muita coisa também, né? Ele teve um pouco de dificuldade de fazer aquela função ali. Mas essa formação do Palmeiras com 3 zagueiros, como eu falei aqui no primeiro programa pós-Copa, gostei.
Eu vi alguns outros comentaristas depois falando, não, isso aí era uma circunstância do jogo, não vai acontecer de novo. E eu pensava, pô, cara, eu acho que vai. Acho que ele contratou o Barbosa exatamente para isso. Para ele ter um terceiro zagueiro e jogar assim. E funcionou. Eu gosto desse... Não é um 3-4-3, porque os jogadores se mexem muito. Às vezes tem dois, tem um 3, dois, tem 3 e outra coisa. É diferente, não fica um 3-4-3 assim muito visível. Os jogadores trocam de posição, mas eu gosto, acho interessante, acho que há possibilidade para caramba pro Palmeiras. Você vê que o Maurício pode trocar de posição com os pontas, o Alan pode ir por dentro, o Arias pode ir por dentro enquanto o Maurício cai para a ponta. Quando voltar todo mundo, então você imagina o ataque dos caras, meu, com Alan, Vitor Roque, Arias, Sousa, Flaco, Paulinho. Pô, cara, tem muita possibilidade boa no ataque. Se ele tá com uma estabilidade na defesa ali com 3 zagueiros, Marlon e Andreas, que seguram bem a onda, Marlon Freitas, preciso falar dele também. E um ataque... Magic Freitas. Pô, e um ataque móvel lá, cara, Sousa, Vitor Roque, Paulinho, tá bonito, tá? Eu acho que o Palmeiras tem boas possibilidades. A gente teve aquela pausa para a Copa e o Palmeiras é um exemplo de um time que eu achei evoluiu na parada. Poucos evoluíram, tá? A gente tem visto pouca coisa nova e boa na volta da Copa do Mundo. O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, um baita técnico que vocês seguem reclamando dele. Manda pro tricolor, pô, a gente precisa. A gente troca agora. Conseguiu fazer o time evoluir. E Marlon Freitas, puxa vida, cara, que jogador, hein? Tudo passa ali por ele. Com essa formação, ele às vezes dá um passinho à frente junto com o Andreas, quer dizer, a zaga sai jogando e ele pode receber a bola um pouquinho mais na frente, né? Então ele não precisa ir atrás buscar a bola muitas vezes, o que é uma opção legal também. Vai ter um pouco mais de dificuldade, ele vai ter que jogar de costas, mas que ele às vezes sai jogando de frente, né? Mas ele consegue e ele dá muita opção também. E num dia de emergência, eu acho que o Marlon seria um bom terceiro zagueiro. Não me batam. Mas acho que num dia de emergência, ele também faria essa função aí. Baita jogador, tá? Palmeiras tem um timaço, bem treinado, podem ficar tranquilos, que tem boas possibilidades. E é mais um exemplo que eu queria dar quando eu defendo aqui o Pardal. Quando ele monta a escalação desse jogo contra o Fortaleza, ele botou o melhor que ele tinha, certo? O melhor possível. E funcionou porque o jogador tá bem, porque o Maurício está numa boa fase, fez um golaço, porque o Alan jogou bem, porque o Arias jogou bem, porque o Marlon jogou bem. Mas imagina essa mesma formação se os caras estão num dia abaixo. E é isso aí, família Palmeiras. Esse foi o vídeo de hoje. Muitas informações, a gente atualizando aí com Felipe Facincani, palmeirense nato, falando pra gente aí desse momento que vive o Verdão aí depois da Copa do Mundo. Voltou jogando muita bola realmente. Maurício, Sousa, ainda tem Vitor Roque pra voltar com o Flaco aí, que estão pegando ritmo de jogo ainda. Enfim, muita coisa boa acontecendo. O Palmeiras tá jogando realmente muito bem. E a gente vem forte aí pra tríplice coroa, né? O que é saber das condições aí do Paulinho, o Facincani aí, na opinião dele, não, o Palmeiras não vai poder contar 100% com ele neste ano, apenas ano que vem. Agora ele teve uma lesão muscular, mas logo logo tá de volta e vamos ver qual que vai ser as condições dele para a sequência da temporada. E o pessoal aí do apito final, craque Neto, a turma toda aí em choque com o Verdão aí. Será que a gente vai ganhar tudo esse ano? O Palmeiras está muito à frente no Brasileiro, está muito bem nas outras competições. Agora vai enfrentar o Cerro, primeiro jogo no Brasil e segundo lá no Paraguai, né? Então vamos tentar ir forte para as 3 frentes aí para trazer essa tríplice coroa tão sonhada aí com esse elenco fortíssimo que a gente montou para essa temporada, família Palmeiras. E no final aí o Thiago Leifert aí, que ele sempre fala muito bem do Verdão, né? Falando aí do Palmeiras que realmente voltou jogando muita bola depois da Copa do Mundo. E o que pesa para favorecer esses títulos, principalmente do Brasileirão, é a fase dos outros times, né? Se a gente pegar o nosso principal rival e o Flamengo, tá oscilando demais. Então, no pontos corridos, isso conta demais. Então, a gente imaginar um cenário onde o Palmeiras vai começar a despencar e o Flamengo começar a jogar muita bola, é muito difícil isso acontecer. Já estamos no segundo turno e o Palmeiras vem forte aí no Brasileirão, principalmente, né? Com o apoio de sua torcida nos jogos em casa e também nos jogos fora aí, a torcida do Verdão sempre marcando presença. Beleza, família Palmeiras? Esse foi o vídeo de hoje. Muitas informações, atualizações aí. Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.